Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, num dia em que aconteceu uma coisa extraordinária, surreal, um escândalo. Mas que escândalo? É o escândalo justamente de se tratar de uma forma escandalosa, um não escândalo, que está vitaminando aí as hordas extremistas aqui no nosso país. Mas nada como o tempo para passar. Muitas dessas criaturas terão decepções e amarguras muito grandes nas suas vidas e muitos deles terão um tempo adicional para ficarem refletindo, mas na Papuda, na Colmeia ou em Bangu 8. Bom, vou atualizar com vocês que acontecimentos foram esses aqui no nosso domingo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, nós ao abrirmos aqui os principais jornais, como eu faço com vocês todos os domingos, quando a gente faz a resenha, né, das principais notícias dos jornais impressos, nós percebemos que o assunto principal foi o Silvio Santos, ou seja, a morte de Silvio Santos, né? E raramente a gente consegue ler na cobertura jornalística o papel político que foi desempenhado por Silvio Santos aqui no nosso país. Porque, sendo ele uma liderança, né, na comunicação aqui no nosso país, sendo um ícone, evidentemente ele teve uma influência muito grande na formação da opinião pública aqui no nosso país. Mas isso não foi considerado, né? Que ele desenvolveu, ele e a empresa dele, um papel de alienação, né? Um papel completamente distante de qualquer juízo crítico da opinião pública aqui no nosso país. E mais do que isso, né? Ele funcionou como uma esteira auxiliar de todo um status quo que sempre tivemos aqui no nosso país nas últimas décadas, favorável cada vez mais à concentração de poder econômico e político aqui no nosso país, né? Enfim, isso não foi abordado, o aspecto foi mais o lúdico que foi abordado aqui na morte de Silvio Santos, né? Então, isso dominou todos os cadernos aqui no Brasil. Mas a extrema-direita, eles estão nesse mundo paralelo em permanente delírio, né? Eu gosto aqui de usar apenas um personagem, porque ele funciona sempre como o mais falastrão, o mais veloz dessa turma toda. Então, a partir da insanidade que a criatura diz, né, dá pra gente interpretar o que está se passando nesse universo paralelo. E ele está vindo com toda a virulência, né? Urgente, vaza conversas criminosas dos jagunços de Moraes. Então, a coisa está ficando complicada, né? O ministro Alexandre de Moraes está quase sendo preso aí pelo bolsonarismo, né? Ele deve estar sem dormir, nossa senhora. Essa gente no poder, com toda a estrutura que eles tiveram, com aquele discurso das minhas forças armadas, né? O povo armado, etc, etc, etc. Eles não conseguiram destruir o ministro Alexandre de Moraes, agora que estão muitos deles com fila indiana indo para a cadeia, eles vão conseguir fazer alguma coisa? Bom, que eles continuem nessa toada aí, vamos ver para onde vai dar. Mas o discurso é basicamente esse aqui, ó. O recorde de escândalo com maior poder de indignação no Brasil acaba de ser atualizado. Com certeza deixa no chinelo Petrolão, Mensalão, Arrozão e todos os outros escândalos que a gente já teve notícia até hoje. Esse escândalo, que ao pouco está sendo divulgado pelas conversas dos jagunços de Alexandre de Moraes, criaram novos patamares que nós nem sabíamos que existiam. Os dois jagunços do Alexandre de Moraes, como todo ditador, ele tem que ter os seus jagunços. No caso do Moraes, ele tem o Vargas e o Vieira. Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Eram os juízes assessores do Alexandre de Moraes responsáveis por realmente sujar as mãos de sangue e destruir a nossa Constituição. Saiu agora a conversa deles, né, basicamente falando em contratar jagunços para sequestrar a ala dos Santos nos Estados Unidos e colocar no avião e trazer para o Brasil. Olha o absurdo do nível de conversa que acontece dentro da... Então o negócio ficou sério mesmo. O ministro Alexandre de Moraes estava engendrando, prestem bem atenção no que disse aí a criatura, né? E o bolsonarismo deve estar realmente muito preocupado, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes tem um poder descomunal. Ele estava organizando, segundo o que a criatura acabou de dizer, um grupamento, estava pensando em articular uma invasão nos Estados Unidos da América, para que fosse sequestrado, né, o senhor Alan dos Santos, fosse trazido para o nosso território sem que nenhum sistema de segurança nos Estados Unidos soubesse disso, e mais do que isso, né? Uma vez sequestrado, ou seja, vítima de um crime, que ele pudesse ser entregue às autoridades aqui no nosso país para ter consequência, né,
a investigação e as acusações pelos incontáveis crimes que ele andou cometendo contra a República Brasileira, contra o nosso sistema político, o nosso sistema jurídico, o nosso sistema eleitoral. Então, cabe na cabeça de alguém esse tipo de ideia? Sim, mas para o bolsonarismo isso já é um crime, porque isso já estava em vias de acontecer. Francamente, hein? Com o poder desse ministro Alexandre de Moraes, ele poderia até mandar no presidente dos Estados Unidos, no Trump, poderia mandar no Putin, no Xi Jinping, na turma toda aí que controla, né, que comanda a geopolítica no planeta, né? Enfim, isso para vocês verem onde é que essas criaturas estão vivendo. E aí a gente vai vendo o requentamento, o escândalo do não escândalo, porque isso a gente vai entrar aqui no texto exato do que foi obtido nessas conversas, friso, ilegais que foram obtidas aí por essa gente do bolsonarismo, junto com a Folha de São Paulo, enfim. Que a gente pode ver na notícia do Poder que está repercutindo mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com a Interpol. Olha, qualquer pessoa que viu as atrocidades que essa gente criminosa fez contra a nossa república, contra o Brasil, também ficou indignada com o que fez a Interpol, de não dar seguimento à prisão desse criminoso, o senhor Alan dos Santos, né? Bom, aí a matéria aqui vai discorrendo do que aconteceu, baseado ainda nessas conversas obtidas, friso aqui com vocês, ilegalmente. Embora se afirme que as conversas foram obtidas não com hackeamento. Não houve um hackeamento, mas houve aqui uma conversa fornecida, uma conversa que foi disponibilizada ilegalmente. Isso aí está muito claro. Mas aí, eles tentando requentar esse não escândalo, eles pensam o seguinte: em outra mensagem, Vargas, um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes, aliás, eu acho que o senhor Vargas poderia entrar com uma ação por danos morais contra o senhor, esse que acabou de falar, né? Porque seria mais uma dessas ações que ele teria que desembolsar mais alguma graninha, porque ele faz acusações muito sérias ali. Em outra mensagem, Vargas classificou como sacanagem as atitudes dos Estados Unidos e da Interpol. Com certeza, em aspas aqui, né? Por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz, afirmou Vieira. Aí, abre aspas em outra frase. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro, respondeu Vargas. Então, o cara aqui numa elucubração, né, no surrealismo, porque esse pensamento dele, ele sabia que é uma coisa absolutamente inexequível, impossível de acontecer. No entanto, isso aí está sendo usado como uma organização, né, de uma ORCRIM para poder sequestrar esse criminoso nos Estados Unidos, né? Francamente, né? Tem uma coisa curiosa, gente. Um criminoso britânico, o Ronald Biggs, o ladrão do trem pagador, ele se refugiou no Brasil. O Brasil não tinha tratado de extradição com a Inglaterra. Então ele não pôde ser extraditado. E a Inglaterra não queria assinar tratado de extradição com o Brasil. Então, por 2 vezes se tentou sequestrar o Ronald Biggs aqui no Brasil e levá-lo para fora do nosso território. As 2 tentativas foram descobertas pela Polícia Federal aqui do nosso país. Vejam só, né? Então, mesmo o nosso país, com todas as fragilidades, conseguiu interceptar esse tipo de ação. Imaginem só nos Estados Unidos, né? Pois bem. E aí a extrema-direita continua com essa patifaria e elegeu aqui como um dos Neil Patifes o senhor Glenn Greenwald, né? Que está fazendo publicações em grupos de extrema-direita nos Estados Unidos, dizendo que aqui no Brasil nós estamos vivendo basicamente uma ditadura. E aí a direita, né, está reproduzindo essas entrevistas de Glenn. Veja esse trecho aqui, gente. There's one judge, Alexandre de Moraes, on the Supreme Court. He'll send an order to Twitter and Facebook and Google and TikTok and Telegram and Rumble. And I'll say, you are hereby required within the next 48 hours. I'm sorry, within the next 2 hours. Então, é o seguinte, o Glenn, ele vai falando essas histórias todas que, de um certo modo, elas têm um fundo de verdade. Mas o que ele não faz, e aí descaracteriza tudo o que ele fala,
é que nós estávamos aqui no nosso país com um golpe em andamento, com criminosos tentando destruir a nossa democracia. E o ministro Alexandre de Moraes, ele estava exercendo todo o poder que lhe é conferido pela Constituição para evitar que esses criminosos conseguissem fazer o que eles estavam pretendendo. Então, retirar das redes sociais os criminosos que estavam insuflando uma série de pessoas, uma série de outros incautos e outros tantos criminosos, fazia parte da atuação dele. Então, gente, esse tipo de abordagem que o Glenn está fazendo é como se o Brasil estivesse vivendo uma normalidade democrática absoluta, todo mundo aqui vivendo com direito de se manifestar, sem nenhum tipo de agressão a qualquer direito, qualquer instituto aqui da República Brasileira, e de repente o ministro Alexandre de Moraes, só por vaidade, por uma questão pessoal, resolvesse pegar uma pessoa aqui, outra acolá, né? É isso que o Glenn está transmitindo de uma maneira desonesta, de uma maneira não jornalística, de uma maneira de tratar um não escândalo como se fosse um escândalo, né? Bom, então é isso, nós vamos ter mais segmentos dessa história aí nos próximos dias, mas essa gente vai continuar se iludindo. E aí, só para fechar o nosso papo de hoje, o bolsonarismo, a extrema-direita, está tendo cisâneas aí muito interessantes, né, envolvendo o personagem Pablo Marçal, que surgiu aí no campo da extrema-direita, e a extrema-direita está muito incomodada, porque parece que ele está começando a arrastar para o lado dele uma série de pessoas que tinham se encantado ali com a figura do Bolsonaro. E na disputa desse espaço aí, eles estão começando a colocar os seus podres todos para fora. Matéria de hoje aqui no Globo. Farinha do mesmo saco, extremista e quadrilha. Bolsonaristas resgatam vídeos em que Marçal critica Bolsonaro. Gente, o Pablo Marçal fez todo tipo de leitura muito desfavorável ao Bolsonaro, né? Inclusive fazendo também ataques ao presidente Lula. Mas, enfim, contra o presidente Lula, contra a esquerda, contra o PT, contra o progressismo, o humanismo, a gente já sabe que a direita faz isso sempre. Agora, o que está se fazendo, o que ele fez em relação ao Bolsonaro, é que vai deixar ele ali com uma situação complicada, né? Vamos acompanhar aqui o que aconteceu? Vamos ver se dá para pegar. Agora entrou aqui o Instagram dele, vamos lá. Fala, meu filho. Vocês sabem, não sabe? O sinal para mim é de ladrão. De Lula. Isso. E esse sinal é de quem? É a arminha do Bolsonaro. É o mesmo sinal, pra vocês entenderem. Eles são farinha do mesmo saco. Você pega esse cara aqui, ele é fã de Fidel Castro. Esse daqui é do Carlos Brilhante Ustra. Vi alguém no comentário falando, na campanha você falava mal do Bolsonaro. Falava mal do Bolsonaro, não. Criticava algumas ações. Mas sempre que alguém me perguntava, pode pegar os vídeos aí. Esse é o problema. A gente tá caçando um Messias, tem um Messias aí, que quer ser responsável pela nação inteira e não cuida de nada, né? Tem um negócio chamado miserabilidade do voto. Tanto Lula como Bolsonaro, eles ficam pagando de santinho, mas o que eles querem é que vocês não governem. Quando eu falo vocês, são não só os brasileiros que estão na faixa de miséria. Então são tantas coisas que precisam ser discutidas, você não vê nenhum dos dois grandes candidatos que a gente tem aí, né, nas pesquisas eleitorais. A gente está de mal a pior, eles vão repetir essa má gestão que eles estão fazendo. O que a gente tem que... Gente, isso é um vídeo aí espalhado pela direita e pela extrema-direita, tá? fazer? Pedir encarecidamente para o Bolsonaro, que tirou um programa social que afetava direto a vida dessas pessoas em relação à fome. Foi removido ali, salvo engano, certamente foram centenas de milhões de reais. Agora está algo em torno de dezenas de milhões de reais. Tipo, um próximo nível. A gente elegeu o Bolsonaro, né? O Brasil elegeu o Bolsonaro. Pode gostar dele ou não, mas ele foi eleito pelo povo brasileiro. Ele foi eleito sem falar o que ia fazer para o Brasil. E aí, até agora, está querendo ser reeleito sem apontar uma direção para o Brasil. Não faz sentido. É por isso que eu me coloquei à disposição. Condições de... Obrigado. Olha, de todos os pré-candidatos, eu faço um desafio. Quero saber quem construiu mais riqueza que eu. Quem tem uma família de verdade igual a minha, né? Tem gente que tá querendo colocar uma quadrilha lá no Planalto. Você pode olhar aí, tem 2 nomes muito divulgados. Você vai escolher, você que é um brasileiro, você escolhe. Você coloca uma família ou uma quadrilha no Planalto. Tem 2 candidatos que você vai colocar uma quadrilha real lá dentro. Então, gente, eu acho, enfim, que a esquerda, né, já sofreu esse tipo de ataque muitas vezes, né? Pra gente não é novidade. Mas o próprio Pablo Marçal classificar o Bolsonaro como uma quadrilha, uma orcrim, aí eles vão ter que se entender, né?
Quem é que é mais desonesto no meio dessa história, né? Gente, eu trouxe esses fatos aqui só para mostrar para vocês o que está acontecendo nesse munducão, mas a verdade é que nós estamos avançando. Por incrível que pareça, falta agora só o senhor Paulo Gonet dar um chute para o gol, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!